Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o evangelista Fábio Móvel do Ministério Petra. É com grande alegria em nossos corações que estamos aqui reunidos mais uma vez para falarmos a palavra de Deus, para um debate, para um podcast, para tratarmos assuntos relacionados à Bíblia, à igreja, aos membros, a Deus. Nessa noite está comigo aqui o auxiliar Douglas, também o diácono Anderson comigo, e nós vamos tratar de um assunto polêmico, atual, de grande importância no nosso meio. Primeiramente eu quero agradecer você que está assistindo, agradecer aos membros do Ministério Petra, a nossa liderança, ao pastor Everton, a Elaine, evangelista Gilmar, a Andréia, a minha esposa Cristiane, e já convido você a compartilhar, a curtir, a enviar para amigos, para aquele que está parado, travado, não consegue congregar, frequentar uma igreja. Este é um tema importantíssimo e tem tudo a ver com isso. Nós vamos tratar, o assunto melhor dizendo, desgosto com a igreja. Como superar a decepção com pessoas e não abandonar a Deus. Mas é difícil, Anderson. Que tema, hein? Olha só, o desgosto com a igreja, Douglas. O que a igreja tem a ver com isso? O que Jesus tem a ver com isso? Como superar a decepção com as pessoas e não abandonar a Deus? Infelizmente, muitas pessoas fazem isso, auxiliar Douglas. As pessoas, por se frustrarem com irmãos, com membros, abandonam a Deus. E isso é muito perigoso, porque você está colocando em xeque a sua própria salvação. 3. Auxiliar Douglas. Paz do Senhor, tudo bem contigo? Paz do Senhor, evangelista Fábio, paz do Senhor, diácono Anderson, paz do Senhor a todos que vão nos acompanhar. É um tema bem delicado, mas interessante. Nós vamos ter um momento de aprendizado e edificação através desse podcast. E eu já convido você também a mandar para os seus amigos, para os seus colegas, parentes que precisam, e dar um joinha aí para nos fortalecer. Amém? Justamente. Diácono Anderson, paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, eu quero dar a paz do Senhor ao Douglas, ao auxiliar Douglas, ao evangelista Fábio. Vai ser muito bom hoje, essa noite, porque é um tema que muitos já passaram, outros estão passando pelo mesmo problema. Acontece muito dentro das igrejas e eu sei que vai edificar tanto a nossa vida como a vida de cada pessoa que também vai estar assistindo esse podcast. Amém, isso aí. Olha só, para começar já uma pergunta daquelas, que a gente não tem perca de tempo. Douglas, auxiliar Douglas, é possível amar a Deus e ao mesmo tempo estar decepcionado com a igreja? Sim. Sim? Sim, eu creio que sim. A pessoa pode ter frustrações dentro da igreja e isso não impede dela amar a Deus. Normal, eu acho que isso é uma coisa normal. A pessoa só tem que saber separar situações. Ela não pode, porque eu tive uma situação de desconforto com outro irmão, eu já quero abandonar a igreja e quero deixar de lado tudo. Não é assim que funciona. Você tem um problema com o seu irmão, vai lá e conversa com ele, se acerte com ele, né? Eu penso nessa forma. Diácono Anderson, pensa da mesma forma? Eu acredito que sim, né? Porque a igreja, quando fala de igreja, a pessoa tem que ter o entendimento que a igreja somos nós, né? Pessoas. E somos seres humanos. Então, os seres humanos têm erros, né? Erram, outros acertam. Então, a pessoa, creio eu, tem que ter a diferenciação, né? De ter um problema com alguma coisa que aconteceu com pessoas e do que com Deus, né? Deus não tem nada a ver com o acontecimento. Então, eu acredito que tem pessoas que se frustram com pessoas e continuam amando a Deus. Isso, olha só, a pergunta que eu fiz é possível amar a Deus e ao mesmo tempo estar decepcionado com a igreja? Quando eu citei igreja, não estou falando da igreja criada por Jesus, não é isso? A qual é a cabeça. A igreja espiritual, não, meu Deus, estou falando da igreja, nós, pessoas, não é isso? Física, justamente. Igreja e assim, física. a igreja é composta por pessoas regeneradas, mais ainda imperfeitas, Douglas.
não é isso? Cada um de nós temos as nossas imperfeições, mesmo que nós estamos sendo regenerados conforme o passar do tempo e da nossa caminhada cristã. O que nós não podemos é transferir, auxiliar Douglas, para Deus, essa culpa, essa insatisfação que a gente está com justamente onde eu quis dizer. É isso. Se você tem um problema com o irmão, você vai abandonar a igreja, abandonar Deus, deixar de lado porque você tem problema com seu irmão, ou porque ele não me cumprimentou, ou porque ele falou algo. Não, vai lá e conversa com ele. E por causa disso, você se acerta, pronto, você está em paz dentro da igreja de novo e toca o barco, e a vida segue. Isso. E a fé continua firme. Agora, a partir do momento que a pessoa, por causa de uma tristeza, de uma decepção, de uma palavra, ela afasta, ela vai se enfraquecendo em tudo. Com certeza. Que na verdade, Diácono Anderson, Jesus ele nunca prometeu uma igreja perfeita na terra, né? A igreja espiritual, podemos dizer assim, ela é perfeita, porém composta por pessoas imperfeitas, não é isso? Não é à toa que nós estamos a cada dia tentando melhorar, sendo crentes melhores, pais melhores, irmãos melhores, amigos melhores, servos melhores, não é isso? Sim. E pode falar. É uma igreja, quando a gente fala igreja, né? Mas a igreja é como família mesmo, né? Então, temos esses problemas na família, né? Nós, às vezes, discutimos, não concordamos com algumas atitudes de alguns dos nossos irmãos de sangue, mas também na igreja não é diferente, né? Porque são pessoas também. E quando a gente aceita a Jesus e vem para a igreja cultuar em comunhão com alguém, acontece também esses mesmos problemas. Só que, como lá na nossa família não deixa de ser nossos irmãos, isso. Aqui na igreja também não tem como de deixar de ser irmão. E a vida tem que seguir. Belo exemplo. Nós não podemos confundir Deus com as falhas das pessoas, né? Se nós pegarmos Salmo 55, que fala sobre Davi e a traição que ele teve dos seus amigos, nem por isso ele deixou Deus de lado. Ele continuou firme. É mais ou menos isso que a gente tem que aprender para nós. Além de Davi, que teve a perseguição ali e a tristeza, né, de ver as pessoas, os próprios ali... as pessoas que estavam do lado dele, perseguindo ele, né, fugiu a palavra aqui, decepção. Isso, palavra. Justamente, a decepção com essas pessoas. A gente vê também Paulo, não é isso? Sim. Paulo enfrentou abandono de irmãos, não é isso? E tem mais um personagem aí importantíssimo que também sofreu muito com digamos assim, a traição de alguém. Nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nosso Salvador com Judas, imagina só. E nem por isso Jesus parou de fazer a obra dele. E Jesus já sabia, né? Lógico. De tudo. Continuou firme. E pode falar, Anderson. Tem Moisés também, né? Porque Moisés, toda vez que ele subia ao monte falar com Deus, quando ele voltava, ele se frustrava com pessoas, né? Justamente. Ele piscava o olho, subia, a hora que ele voltava, já estava com a estátua, o povo adorando outros deuses, né? Então não deixa de ser uma frustração. Ele se frustrava com pessoas, mas com Deus ele continuava firme ali, né? Olha que interessante o que diz lá em 2 Timóteo 4, versículo 10... Paulo ali falando com Timóteo, daqui a pouco ele fala assim: procura vir comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para Damácia. Só Lucas está comigo. Então você vê que o próprio Paulo, né, sentiu ali o desamparo, o abandono de irmãos que estavam com ele. Pessoas que correram junto, né? Pois justamente. E nem por isso Paulo deixou de continuar fazendo a obra dele, não é isso? Fiel até o fim, Douglas. Com a morte já marcada, sabendo que ia morrer, e Paulo ainda pedindo livros, capa dele, querendo falar do amor de Jesus e abrindo igrejas. Ou seja, mesmo a decepção que ele teve com pessoas, ele não deixou de fazer a obra de Deus, e principalmente de amar o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo é um dos melhores exemplos que a gente tem, né? No Novo Testamento ali, de pessoa que ficou firme, depois que aceitou Jesus, aconteceu altos e baixos, frustrações, passou por tudo quanto é tipo de coisas na vida ali, e ele continuou firme, né? Teve preso, teve que fugir de algumas vezes, mas
se manteve firme. Frustrações, mas Deus sempre em primeiro lugar. Isso aí. É interessante que Deus é fiel, porém o homem é infiel, né, Douglas? Isso faz parte do nosso gênio. Do nosso aí coração. entra aquele tema dos primeiros podcasts que nós fizemos, os desigrejados. Desigrejados. Que justamente entra nesse tema. É um perigo, porque a hein? pessoa, ela sofre uma decepção, ela sofre um confronto, ela desiste da igreja. E aí ela acha que servir em casa é melhor do que servir dentro da igreja. Vou assistir pregação pelo Justo. YouTube, Isso Aí ela não assiste a cola pregação que ela quer, né? ela quer, Justamente. E as pregações de hoje em dia nos YouTube e tudo, é aquela pregação melosa, é aquela Isso. pregação que faz bem para o nosso ego. E nós temos que entender que dentro da igreja nós vamos ser confrontados com a palavra. Justamente. Então, eu acho assim, quer sair da igreja? Joia, mas procure outra. Ô, Douglas, além disso, auxiliar Douglas, que você bem falou, tem um detalhe. Gente, tem tanto crente que frequenta culto e ainda assim é ruim de oração, Muito. não é? Você acha que uma pessoa que é desigrejado, que congrega dentro da sua própria casa, não, eu tô... Congrega online. Ô, gente, vai realmente ser cheio, vai dedicar a oração? Olha, tomara a Deus que eu esteja errado, Anderson, mas não creio muito não. Então, e já tem de falar de nós mesmos, né? Hoje o dia a dia é corrido, as coisas parece que todo dia estão mais curto, aparentemente, né? É tudo corrido, tudo que você vai fazer parece que só olha no relógio, já passou. A gente que está em comunhão com a igreja, às vezes é difícil. Sim. Imagina uma pessoa que ela não tem um pastor, ela é uma ovelha desgarrada, né? Uma ovelha que está ali sem um dono. Isso. Então, a gente com um pastor nos guiando, cobrando, às vezes a gente deixa a desejar. Imagina uma pessoa sem Mas direção. a verdade é que essa daí não é uma ovelha, né? Ela não quer ter um pastor. Justamente. Essa é a diferença, né? Isso aí. Olha só, a falha dos homens não anula a fidelidade de Deus. Gente, irmãos, por que tantas pessoas abandonam a fé depois de uma decepção na igreja? A resposta mais simples é deixar Deus em segundo plano e confiar principalmente. Eu confio só no evangelista Fábio. Tudo que ele fala, tudo que ele faz, se ele vai para lá, eu vou atrás dele. É o Fábio, é o Fábio, é o Fábio. E Deus? Aí quando o Fábio faz algo, porque ele é homem, infelizmente nós somos suscetíveis à falha, eu me decepciono com ele, desespero com a igreja, tchau igreja. Abandona tudo. Isso aí. E eu acho que Perfeita Deus colocação. em segundo plano. Coloca homens na frente de Deus, né, Anderson? E sendo que o que a gente sempre diz, gente, frequenta a igreja, vai à igreja, o foco é Jesus Cristo. E assim, essas pessoas, tem umas igrejas aí a qual os homens são idolatrados, a qual membros têm que beijar a mão do líder. Eu tava lembrando disso esses dias. Douglas, meu Deus, que cena horrível. Beijar, eu vi um cara lustrando o sapato Gente, do que presidente é isso? da igreja, né, no Igreja, caso. Não faça isso não, gente. Homens se decepcionam vocês. Então, mas são pessoas, muitas das vezes que acontece isso, são pessoas que elas são firmadas em pessoas, né? Isso. Então elas se frustram porque é firmado em pessoas. O que acontece hoje? Hoje, com essa loucura que eu sempre repito, essa loucura que está no mundo hoje, esse desespero que o povo está, o povo não consegue ter uma maturidade. Então, o que está atrapalhando muito dentro das igrejas hoje, pessoas se frustrando e ficando em casa porque não está tendo maturidade. A pessoa talvez tem 20 anos de crente, tem 50 anos de idade e a pessoa está como uma criança muitas das vezes, né? Isso. Ela está se frustrando com pessoas e está esquecendo que Deus não tem nada a ver com as pessoas. Olha só. É bem diferente. Isso. Quando a fé está fundamentada em homens, ela desmorona, porque os homens falham. Não é isso? Quando a fé está fundamentada em homens, quando aquele homem falha, a fé desmorona. Ele cai junto. Porque não está firmada, alicerçada em Jesus. Então, quando você foi feliz de falar de líderes que gostam de ser idolatrados,
Mas só que essas pessoas que servem a esse tipo de pessoas, elas que gostam de idolatrar, né? Então a pessoa esses grandes líderes vão se rendendo, né? Aos poucos eles mesmos vão se rendendo. Porque se não tivesse pessoas que idolatrassem eles não seriam do jeito que eles são. Isso. Então, quer dizer, são pessoas que específicas, muitos procuram essas igrejas porque eles mesmos já vêm de uma idolatria, de outras coisas e acabam idolatrando pessoas. São pessoas que vêm firmadas em pessoas. Quem segue homem pode desviar, mas quem segue Jesus sempre tem onde voltar. Você saiu hoje, você ficou aí 2 meses em casa, aí é preciso sair daquela igreja, mas você sabe que o seu coração precisa voltar para uma igreja, porque você sabe que você precisa de um lar ali. Então, mas quem segue o homem não, ele sai, é ali que eu vou ficar, não volto mais. Mas aí voltando no que você até me corrigiu aqui, de ovelha, né? E você é uma ovelha. Então a ovelha, ela fica em casa um pouquinho, mas ela sabe que precisa de ter um pastor guiando ela. Risco, né? Então a diferença é totalmente, é um abismo entre as duas coisas aí. Porque tem a pessoa que ela se frustra e já acha talvez uma desculpa também, né? Para não ir, já não estava querendo ir, já estava com algumas coisas acontecendo e ela se apega nisso. Então ela continua, estou servindo a Deus em casa, mas ela está servindo do jeito dela. Ela não quer fazer do jeito que Deus quer, ela quer fazer do jeito dela. Aí uma pessoa que acontece mesmo, já aconteceu, vai continuar acontecendo dentro da igreja, pessoas que mudam, acontece alguma coisa, tem algum motivo de mudar. Só que essa pessoa fica em casa, ela fica incomodada. Não, tem que ir para uma comunhão com algum lugar, porque é essa a diferença de ser uma ovelha. Porque mesmo que você, às vezes, você dá aquela estacionada, acontece algo, mas você sempre vai ter que voltar para algum lugar, porque você é uma pessoa que gosta de ser corrigida, gosta de ter um pastor para guiar, ajudar a guiar também a sua vida, seu emocional. A nossa fé deve estar ancorada, Douglas, em Cristo, não em pessoas. Pessoas nos decepcionam, mas Jesus... Como diz, Deus é imutável. Pessoas decepcionam, nós decepcionamos às vezes pessoas também, né? Então porque é dos dois lados, né? A gente se decepciona, nós decepcionamos, talvez sem saber muitas das vezes, e por isso que é uma família, né? E você tem que se manter mesmo, o máximo, tentar se manter no lugar que você está, porque problemas vão ter, como tem na nossa casa, como tem no nosso trabalho, vai ter também na igreja, porque é uma família, são pessoas, são seres humanos que erram e acertam, mas o importante é você se manter firme. Falando em erra e acerta, muitas vezes essas feridas são causadas em alguns membros e eles acabam saindo da igreja pela liderança, né? E como lidar com feridas causadas por líderes espirituais, Douglas? Que nem eu acabei de falar e nós dizemos. E eu disse, se você não se sente bem, se algo te faz mal, se você não tem mais aquela alegria, você acha que foi... Procura outra igreja. É tão fácil. Você pode trocar a igreja, desde que você esteja alicerçado em Jesus. Justamente. Se você teve um problema ali, você acha que você foi magoado, maltratado, humilhado, amém. Pastor, estou saindo, que Deus te abençoe, continue, que a obra cresça, boa, né? E vai para outro lugar, que Deus vai abençoar tanto a igreja como a sua vida, e vai procurar e não deixe de cultuar. Eu penso assim, não sei se eu estou errado, eu acho que é isso. Desde que a pessoa saia com bem, cabeça erguida, bem com os irmãos, sendo abençoado pelo líder. Não pela porta do fundo, né? Que isso, gente, sair sem comunicar, abandonar tudo, tá errado, né? Então, as feridas pode acontecer em qualquer tempo da vida da gente, né? Já falam a ferida. Então, só que você tem que mudar, você tem a oportunidade de sair dali, aquele ambiente ficou difícil, você muda. Só que você tem que entender que você tem que sarar aquela ferida. Não adianta você mudar para outro lugar e estar com a ferida exposta, porque aí você vai para outro lugar, tirar um problema que é seu e levar para outro lugar, porque você está com uma ferida aberta. Justamente. Então você tem que ter discernimento disso. Eu estou saindo, deu algum problema, não deu para se entender, mas seguimos servindo a Deus, mas eu tenho que entender que eu estou com uma ferida, eu tenho que curar essa ferida, estancar ela para mim continuar a servir a Deus em outro lugar. Por isso que eu penso assim, todos nós que viemos para a igreja, nós já viemos com uma ferida. Todos nós, independente, é família, é serviço, sim. É qualquer coisa, já é de outra igreja, e a igreja geralmente é o quê? O nosso hospital, né? Tanto espiritual como para isso mesmo, para sarar feridas. Mas, se a pessoa não se sentiu bem, viu que ali não deu certo,
procura Deus, procura em outro lugar, né? A cura, porque a ferida pode ter sido causada por alguém, mas a cura vem da onde? Vem de Deus. Então, mas essa pessoa ela foi ferida por alguém que está falando líderes espirituais, são seres humanos. E você tem que entender que você e Deus tem que entrar numa busca que Deus vai ajudar você a curar essas feridas. Ele totalmente vai. Você não pode ficar remoendo isso e fazendo de um jeito que essa ferida fique exposta. Acontece, igual eu falei, em qualquer momento da vida pode acontecer uma ferida. Só que você tem que buscar em Deus a cura nessa ferida. E é normal, Douglas, a liderança cometer erros. Sim. Porque são pessoas. E a pessoa vem com o coração já machucado, né, de outras lideranças, e chega aqui e acha que vai chegar, e ele não entende que às vezes aqui também vai ter problemas e vai ter palavras duras. E aí ele acha que porque falou, pronto, é pior do que lá, eu vou... Entendeu? Eu acho que você tem que pensar bem. O que pesa? É estar em comunhão com Deus ou você se afastar de Deus por causa de uma pessoa? Entendeu? Eu acho que você tem que ver... Então, mas aí entra no assunto da maturidade, porque palavras duras não quer dizer que é coisa ruim. Não, lógico. Então que não. tem pessoas que elas que geram feridas nelas que ela nem sabe por quê. É interpretação, né? Tem que saber. Igual você é uma criança, caiu um raladinho ali, não vai virar uma ferida, né? No outro dia tá beleza. Então, com a igreja, na vida, em comunhão com pessoas, é isso aí. Vai ter palavras duras, mas isso aí não pode se tornar uma ferida, algumas coisas simples, né? Ferida é uma coisa algo que foi pessoal mesmo, é algo que já está te atacando pessoalmente, é algo que não tem como mudar aquela situação. Aí pode se tornar uma ferida, ou no caso assim, mas palavras fortes, aconteceu um líder está puxando a tua orelha aí por causa de algo, e você não pode ser uma pessoa também se frustrar com qualquer coisa. Então a vida tem que seguir, não pode abrir, virou uma ferida o que falou para mim ali, não. Isso aí não pode acontecer também, não. Com certeza. E você vê na história que muitos líderes erraram, né? Moisés falhou. Eli falhou. Davi. Pedro, um dos líderes dos apóstolos, né? O Pedro negou Jesus. Pedro lá na frente foi confrontado por Paulo, como até o pastor aqui disse alguns dias atrás. Pedro precisou ser confrontado por Paulo pelas suas práticas, incoerências, né? Então, liderança comete erros, são falhas, são pessoas. Imagina Pedro, Douglas, que andava junto, que vivia com Cristo, falhou. Eu acho que todo mundo é suscetível a erro, todo mundo, e acho que nós temos que pôr na balança e entender a situação de cada momento. Então, mas aí que é a diferença, né? Pedro, o apóstolo Paulo, ele viu um acontecimento ali com Pedro, e ele foi cobrar Pedro daquilo ali, né? Exortou Pedro, mas só que você tem na Bíblia que Pedro desistiu? De jeito nenhum. Então, é o que acontece, né? Às vezes, se a pessoa está te cobrando, é algo que vai te afetar mesmo. Se ela está com uma cobrança específica, eu sou o diácono da igreja. Então, se eu deixar de fazer algo, o pastor vai me cobrar. Se ele me cobrar, eu tenho que entender que é uma cobrança que vai fazer eu melhorar, não é uma cobrança para me matar. Então, isso que eu sempre vou bater na tecla. A maturidade, muitas das vezes, sara tudo essas coisas. Porque tem muitas pessoas que não pode ser cobrado por nada. E aí acontece que dessas frustrações, mas a pessoa mesmo ela tem que se tratar primeiro, para depois ela estar exercendo alguma coisa desse tipo. Isso, justamente. E olha só, Douglas, o que fazer quando a igreja se torna um ambiente de conflito e divisão? Tem que achar, como é que é? A cabeça podre, não? Como é que fala? A maçã? A maçã podre no meio da pessoa. Porque aí começam as dissensões, que foi outro tema nosso de podcast aqui. Justamente. Que é muito bom também, só procura lá, dissensões dentro da igreja. Que aí você vai começar a ver que aí vai começar o racha dentro da igreja. E aí é que nem eu sou de Paulo e eu sou de Apolo, né? Que o nosso apóstolo Paulo fala. Então a gente vai entender. É a mesma coisa que a gente tem 3 pastores. Tem o evangelista Fábio, o evangelista Gilmar
vão ser como é? Isso. Ordenados a pastores, Isso, ordenados. mais o pastor Everton. E assim, eu prefiro o pastor Everton, eu prefiro o evangelista Fábio, prefiro o evangelista Gilmar. E isso já vai criando dissensões dentro da igreja. Com certeza. E aí tem as fofoquinhas, as conversinhas aleatórias. Então nós temos que achar onde está esse problema. O problema é aqui? Vamos tratar aqui. E eu acho que esse é o principal, o principal foco da pergunta. Então, mas aí é meio que esse pegar o gancho do Douglas, só que aí você tem que procurar o quê? Quando está tendo esse conflito e você acha que você tem certeza que você está certo. Então o que você tem que fazer? Evitar, né? Você tem que evitar problema, né? Você já tem que entrar num modo que não, eu vou começar a evitar problemas, vou evitar ficar conversando muito, fofoca ali, fofoca aqui, porque você vai absorvendo fofocas dentro da igreja, já no lugar, um ambiente que está com conflito. Então, muitas das vezes, você tem que fechar a sua boca, começar a entender, igual aí para chegar no que o Douglas falou, de resolver o problema. Porque se você continua ouvindo um, ouvindo o outro, ouvindo o outro, e você não procura, então não procura essa paz primeiro para filtrar tudo que está acontecendo, aí as coisas continuam piorando. Aí chega até no momento de você ter que sair mesmo desse lugar e mudar. E assim, a gente tem um exemplo da igreja de Corinto, não é? Que era cheia de divisões, imoralidade e disputas. Não que a igreja contemporânea, a igreja nossa, é cheia disso, não é isso. Mas eu estou querendo citar que existe na Bíblia um exemplo de uma igreja. Foi onde eu citei. Isso, né? Mas mesmo assim, com todos esses problemas que tinham dentro daquela igreja, o Anderson, Paulo ele não manda os crentes abandonarem. Não é isso? Não, saia daí. Não. Ele mandou o quê? Corrigir os problemas. Justamente. Chegou lá no ponto X, fulano, vem cá. Vamos conversar? Precisa que você melhore aqui. Evita isso, como o Anderson disse, evita ficar conversando, evita dar atenção para aquele lá, evita conversar muito com aquele outro que ele fala, né? Tem pessoas que são pessimistas, pessoas que vão... E aí, fulano, como é que você tá? Rapaz, hoje eu não tô bem. Rapaz, hoje eu não gostei da pregação, parece que foi para fulano. Ele nunca é para ele, é sempre pro outro, né? Então é assim, acho que nós temos que procurar nos afastar, porque problema, onde tem pessoas, vão ter sempre problema. Onde tem, como chama? Várias pessoas, é difícil viver 100% em comunhão, porque com sempre certeza. Tem alguém que tem uma cabeça... Somos diferentes. É uma família, né? Vamos ter conflitos, mas aonde Cristo governa, nós temos que entender que nós temos que ir para a ponte, né? É um triângulo, né? Uma pirâmide, nós temos que ir subindo. Vai ter o conflito, mas nós temos que continuar subindo e entender que Cristo governa a igreja. Isso aí. E não é um ou outro. Gente, igrejas saudáveis não são aquelas que não têm problema, né? Mas que tratam os problemas à luz da palavra. Pronto, isso é uma igreja saudável. É uma igreja onde os crentes têm maturidade espiritual. Não é para fugir do conflito, mas para tratá-los, não é isso? Recentemente a gente teve problemas aqui dentro da igreja de membros que não tiveram maturidade, Anderson, né? Para tratar assuntos não, gente, tem que ter maturidade. E o conflito, fala com a palavra conflito, parece que é um problema, mas muitas das vezes um conflito é bom, né? Porque você ajusta, você põe um pensamento que talvez a outra pessoa também ela não tinha esse pensamento, e aí daqui a pouco gera um conflito, não concordo. Não, isso aqui dá para melhorar mesmo. Porque leva um nome de conflito, parece que é um problema, mas muitas das vezes não é um problema, é só um ajuste. Só que aí entra no que você falou, maturidade, aí tem pessoas que levam para o coração e acham que é pessoal e não é. Por isso que eu citei o nosso tema de dissensões, porque lá nós tratamos justamente isso, que há uma pergunta lá que nós fizemos que as dissensões são boas ou más para a igreja? Isso. E aí você consegue entrar justamente onde nós estamos agora, que há dissensões que nós vamos entender quem está alinhado, quem não está alinhado, o que precisamos melhorar dentro do que está sendo comentado. Será que tem uma maçãzinha podre ali? Vamos dar uma... E é mais ou menos isso mesmo. Porque se o alvo da igreja é Cristo,
Os conflitos têm que ser tirados de letra, né? Aconteceu, se amanhã nós está tudo bem, já se acertou, está tudo bem. Justamente. Porque se o foco da pessoa é Cristo, nada pode atrapalhar a visão até nós chegar a Ele. Por isso que a gente precisa ter essa maturidade, no caso, porque muitas vezes nessas reuniões onde são tratados esses tipos de situações, né, que são solucionados à luz da palavra, ali chega ao ponto do que é o fundamental e o necessário para resolver teus problemas, que é o perdão. Não é isso? Muitas vezes, Anderson, os membros vêm carregando e sobre as suas costas anos e anos contra algum outro membro da igreja. E essas dissensões, né, essas reuniões onde precisa ter maturidade, ali é o ponto necessário para chegar a esse perdão, né, para liberar o perdão. Aonde, gente, meu Deus, gente, tem gente que vai para o inferno por não perdoar. Não liberar perdão. Olha como o negócio é sério. Você perder, Anderson, anos de caminhada, né, no meio cristão, achando que está tudo bem, de repente você descobre que você está perdendo a tua salvação por causa de um simples pedido de perdão. Mas aí tem um lado para quem já tem sua própria família, tem seus filhos, tem esposa. Isso ainda, além de você isso tirar a esperança da sua salvação, você também, essas pessoas que estão debaixo da tua guarda, que é sua família, seus filhos, isso. Você induz eles também ao erro. Isso. Porque muitas das vezes você é referência para eles, então o que vai acontecer? Eles vão acreditar no que você está falando. E você é uma pessoa problemática e a sua família está indo junto. Porque não tem como, o pai é o cabeça da casa e os filhos, não, meu pai está certo, a esposa, meu marido está certo. Só que aí no final você vai se enganando de uma certa forma, vai acontecendo, e a hora que chegar lá no final, não só você perde a sua salvação, como a sua família também. Aí é pior ainda. É pior ainda. E o peso da perda da salvação da sua família cai sobre você. Tem noção? Isso. Uma coisa que é um problema seu, você transfere para sua família. E lembra da história do rico e do Lázaro? Que o rico ele foi no local de tormento e ele estava consciente lá naquele lugar. Consciente. Ao ponto que ele fala o quê? Deixa eu voltar e avisar a minha família, né? Não é isso? Justamente, que ele sabe que todos eles vão para o mesmo lugar que ele. Meu Deus, isso é sério. Olha só, gente, o perdão é realmente necessário quando fomos profundamente feridos. É necessário. O perdão é necessário quando a gente foi ferido dentro de uma igreja? Sim. Sim, eu fiquei com medo. Eu fiquei olhando pra você ficou com uma cara, o Anderson quem deu uma responder olhada. Primeiro? Eu falei, eu acho que o Anderson vai falar, ele não falou, eu falei, deixa eu falar antes, senão cria um clima ruim, né? Meu Deus, as obreiras aqui. Não, o perdão sempre é essencial, o perdão acima de tudo. Caso você perdoou, mas justificou o erro, tudo, e você viu que não deu, amém, vai para outro lugar. Mas primeira coisa, vamos supor, eu tô com problema com o Fábio falou umas coisas, eu falei com ele, eu vi que eu errei, ele também errou, evangelista Fábio, me perdoa. Aí o Fábio vai lá, não, Douglas, também, eu te perdoo. Ah, mas eu não quero mais cultuar. Amém. Houve o perdão em ambas as partes, estamos tranquilos com Deus, saímos. Agora o problema, Fábio, eu chegar, Fábio, evangelista Fábio, me perdoa. O evangelista Fábio olhar para mim, não te perdoo pelo que você falou. Então, mas aí é tranquilo. Eu acho que isso aí é tranquilo. Não, eu vou porque estar com a minha alma limpa. O quando fala de perdão, fala de você. Não fala da outra pessoa, né? Então a outra pessoa ela pode achar, pensar ou fazer o que ela quiser. Mas o coração tem que estar limpo. O perdão ele não vai justificar o erro. Não é condicionado a outra pessoa, é condicionado a você. Se a gente parar para pensar, o perdão não vai justificar o erro. Porque se a gente só perdoar, vai libertar o seu coração. Se a gente só perdoar ou amar só quem nos ama, não é evangelho de Cristo, né? Justamente. Você quer um exemplo? José. Os irmãos. E os irmãos. Ele poderia muito bem não perdoar os irmãos dele. Pois é. Mas ele perdoou. Então, assim... José perdoou os irmãos. Olha, como escravo, ele poderia muito bem falar, agora eu vou... Primeiro ele deu uma cutucadinha, né, para eles aprenderem. Mas o que ele fez? Aquilo ali só foi para mostrar, ó. Injustiçado. Justamente. Mesmo assim perdoou os e irmãos. perdoou os irmãos.
Verdade. Pode ter passado na cabeça dele de não, mas a maturidade que ele já tinha, porque ele já era um governador, né? Já. Então ele já estava numa maturidade. Se fosse lá atrás, ele na prisão, dentro da prisão, podia ser que ele, com aquela angústia, com aquela... Não eu sendo... creio que não. Não, ele tinha uma mente não, mas eu falo assim, diferente da nossa. não Talvez só eu como e ele, você. mas como um ser humano, né? O Isso. ser humano está num sofrimento. Lógico que ele é uma pessoa bem diferenciada, porque isso já dizia Sim. antes. Bem antes já dizia isso, né? Quando ele chegou ali na casa de Potifar, a esposa dele já tentou ali algo com ele já se manteve fiel. Sim. Mesmo ele sabendo de onde ele estava vindo, do problema que ele já tinha acontecido com ele. Verdade. Mas poderia passar na cabeça dele em algum momento, mas a maturidade faz toda a diferença Isso. do perdão. Então, o Anderson, uma vez ele compartilhou comigo uma história, eu já peço permissão dele para ele de eu contar aqui, que quando ele e a esposa decidiu sair de uma igreja, ele recebeu mensagens não muito agradáveis da liderança. Porém, ele decidiu perdoar e hoje não tem nada no coração. O importante é isso aí. Não foi isso, Anderson. Não precisa nem perdoar, né? Porque tipo assim, vida que segue, né? Não tem como eu não perdoar, porque não foi eu que criei nada. Pronto, Não tem. Ou seja, o teu coração tá limpo, já estava limpo e continuou limpo, continua porque quem que vai ter que se acertar não é eu, não tem Positivo. nada, e meu coração tá limpo. É isso aí, coração. Continuei a mesma coisa. Douglas, é correto deixar uma igreja após uma decepção? Como eu já falei, acho que em outras perguntas aí, vai depender do motivo, Da situação. da situação, do convívio ali. Há clima ainda, não há clima? O que aconteceu? Por quê? Houve perdão? Não houve perdão? Houve uma conversa? Não houve uma conversa? Então é um conjunto de coisas. Mas dependendo da situação, é que nem eu falei. Tchau, Deus abençoe vocês, estou saindo. Vai para outro lugar. É difícil um pouco isso aí, porque se você parar para pensar, nós aqui que moramos no Brasil, se tornaria fácil, porque aconteceu um probleminha, igrejas todas levam, creio eu, né? As igrejas foram feitas para levar a gente a Cristo. Sim. Tanto seguir o evangelho como propagar o evangelho. Só que se for parar uma pergunta dessa em outro país, talvez já não é bem assim. Porque lá, talvez se tem um lugar, vai na China lá mais ou menos, vamos pensar assim, né? Vamos no extremo. E lá você não tem espaço, talvez tem 10 pessoas que cultuam a Deus num porão lá, e acontece também esse problema. Vai acontecer um desentendimento e vai sair, vai para onde? Não tem para onde correr. Então, o mais certo é perdoar e seguir por isso que a nossa vida, a situação. Exatamente. Porque senão fica cômodo também, né? Toda vez que acontece um problema, não, sai daqui. É igual uma criança, né? Aconteceu um problema, não saio. Aconteceu outro problema, não saio. Então tem problemas e problemas. E a gente tem que também ver os dois lados. Assim, sair de uma igreja não é o mesmo que sair da presença de Deus. Sim, você está saindo justamente. da igreja por um motivo, mas Deus está comigo e eu vou procurar cultuar em outro lugar, como a gente falou desde o começo. Eu ainda quero Deus, eu quero sentir Deus, eu quero estar na presença de Deus. Então, aqui não deu para mim mais, já, né, encerrou meu ciclo, vou procurar outro lugar, vou ficar feliz em outro lugar e vou congregar em outro lugar. Amém. Então, não cortando o que você falou, mas eu penso assim, que você sai da igreja, porque muita gente fala, o cara saiu da igreja. O fulano saiu da igreja, o ciclano. Não, mas o cara saiu da igreja, mas ele está onde? Ele está congregando? O importante é Deus, ele não sair de Deus, né? Ele pode sair da igreja, mas de Deus ele não pode desistir nunca. Eu posso dizer assim, primeiramente nós como cristãos, nós temos que olhar para a cruz. Já vai ser o ponto-chave, né? Olhou para a cruz, nosso alvo. Sabemos que o preço que foi pago pela nossa vida, isso já faz como a gente começar a pensar, né? Então eu quero me retomar a comunhão com a igreja e tal. Então um dos motivos é olhar para a cruz, ver que a gente somos, o alvo nosso é Cristo, e buscar as coisas em oração, começar com pensamentos bons, né, para essa alegria estabelecer, para o Espírito Santo de Deus começar a colocar pensamentos bons na sua mente, para você começar a ter um entendimento diferente das coisas que você viu, coisas erradas, e aquilo lá não ficar te martelando, te acusando, ou você acusando também.
Então, a oração faz uma grande diferença. E a gente buscar alegria em servir a Deus, saber do sacrifício que foi na cruz. Porque quando a gente olhamos para a cruz e vê o sacrifício que foi feito ali, Deus dando teu filho para morrer por cada um de nós, sabemos que Ele nos amou primeiro. Eu acho que isso aí já é um grande passo para a alegria reinar em seu coração de novo. É justamente isso, é voltar o olhar para Jesus. Você tem que sempre voltar o olhar para Jesus. Não para os homens, né? Porque os homens são falhos. E entender que, apesar de tudo, mesmo que as pessoas falem com você, Jesus vai continuar fiel com você. Então, assim, e aí colocar não na balança, mas você começar a ver e trazer para você o que o Anderson falou. As coisas boas. Eu saí de uma igreja porque eu entrei nessa porque eu tô assim. Mas o que essa tem de diferente da outra? Essa tem palavra, essa ensina o evangelho, essa tem Bíblia, não é? As pregações são dentro da Bíblia. E fazer como o povo fazia, o povo os bereanos, que acompanhavam pela Bíblia, pelas escrituras, tudo que eles falavam, e nós somos assim. Então, assim, aí você vai colocando na balança. E aí você fala, não, eu tenho um irmão que é muito acolhedor, eu tenho um irmão que chega e está sempre sorrindo, eu tenho um que vem e me abraça, eu tenho um que está lá no louvor e ele está sempre sorridente, eu tenho um pastor que cobra, que é justo, eu tenho 2 que vêm ao lado dele que está ali em cima também para fazer a mesma coisa. Então você vai colocando na balança e você vai vendo as coisas boas. As coisas ruins, você nem vai contando. Você só olha as coisas boas. E aí você vai tendo o que o Anderson falou. Seu coração vai se enchendo, você volta a orar mais, você volta a buscar mais e você fica melhor dentro da igreja. Porque se você procurar voltar à alegria olhando pessoas de novo, você não vai reencontrar essa alegria. Então olha para a cruz. É isso que eu falei. Primeiro volta para Jesus. Volta para Jesus, olha para a cruz, aí você vai começar já a se alegrar. A hora que você entender isso, o seu coração começa a se alegrar. Muito que Paulo fala, né? Eu persigo para o alvo, né? Que ele fala. Prossigo para o alvo. Então acabou. O alvo é Jesus. Olha para Jesus e continua ali, ó. Volta lá no comecinho, que nós começou como cura as feridas ali, e Jesus vai te ajudar, também o Espírito Santo vai ajudar a curar essas feridas. Olha para a cruz, aí só acelerar. Amém. É isso? Creiamos que sim. Jeremias fala que bendito o homem que confia no Senhor, né? Bendito, né? Mas ele também diz, maldito é um homem que confia no homem. Eu até pulei para não criar mais problema. Mas aí você fala, maldito é um homem que confia no homem, mas bendito... Não, é no sentido de trazer alegria, sim, né? Não, então, sim, então você vê, ó, bendito o homem que confia no Senhor. Confia no Senhor, olha para a cruz e as frustrações vão ficar para trás. Se você olhar pro homem, é o que vai acontecer com você. Hebreus 12:2 diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem olha para os homens encontra motivos para desistir. Quem olha para Jesus encontra motivos para continuar. Então que nós olhemos sempre para Jesus, sempre para a cruz, para que nós possamos sempre estar em comunhão. Diácono Anderson. Até anotei aqui, ó, não permita que a falha de alguém roube sua caminhada com Cristo. Quem permanece em Deus encontra cura, restauração, força para continuar. Que as pessoas entendam isso, né? Independente do que aconteceu, do momento que passou, das frustrações. Igual eu já tinha falado aqui um pouco antes, quando você olha para a cruz e vê o grande sacrifício que foi feito, todos os problemas seus ficam muito pequenos e você tem que seguir. Olha para a cruz, não tem motivo melhor e maior do que você olhar para a cruz, esquecer os problemas, tiver que mudar de lugar para você ajudar, talvez as pessoas tá prejudicando. Se você acha que a sua permanência no lugar está prejudicando, muda de lugar. O que não pode mudar é de você deixar de servir a Cristo. Amém. Ministério Petra, edificando vidas sobre o fundamento inabalável.